Olá, pessoas, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre o referencial teórico. Então, todas as vezes que nós falamos dessas palavras, referencial teórico, nós estamos falando que são termos sinônimos de embasamento teórico, estado da arte, fundamentação teórica, pressupostos teóricos, quadro teórico de referência, revisão bibliográfica e revisão de literatura. Então, por que termos sinônimos, né? Na língua portuguesa, termos sinônimos possuem diferenças, embora tenham significados aproximados. Então, os próprios autores da metodologia científica, eles trazem algumas diferenças em relação a esses termos, mas basicamente eles possuem mais ou menos a mesma função. Então, o que é esse referencial teórico? É mostrar o que já foi publicado sobre o objeto investigado, é utilizar, reconhecer e dar crédito à citação intelectual de outros autores. Não traz nenhum conhecimento novo, mas é necessário resumir as informações, avaliando-as, relacionando-as de forma coesa e crítica. Portanto, é um erro apresentar uma mera descrição do material. Então, todas as vezes que nós construímos o referencial, nós temos que trazer os autores para o diálogo, mas nós também precisamos ser críticos e elaborarmos o nosso posicionamento diante do que os autores trazem. Então, além disso, não é somente escolher autores e citações aleatórias. É necessário que estes dialoguem entre si. Então, para eu escolher o referencial teórico, eu preciso pegar trabalhos científicos dos últimos 5 anos, né? Algumas áreas aconselham que seja até menos tempo do que dos últimos 5 anos, publicados em livros, artigos científicos, monografias, dissertações e teses. Então, nós temos que evitar sites que não possuem cunho científico, como o Wikipédia, sites jornalísticos e blogs. Então, onde é que nós podemos encontrar estes materiais de cunho científico? No Google Acadêmico, Cielo e entre outros sites que vocês vão poder acessar neste material na descrição deste vídeo. Então, o referencial teórico, ele está diretamente relacionado às referências do nosso trabalho. Então, o referencial teórico, geralmente, ele fica após a introdução, sendo considerado um elemento textual. Já as referências são consideradas um elemento pós-textual. Então, qual é a relação destes dois elementos? Todos os autores que eu cito no meu referencial teórico, eu preciso colocar nas normas lá na minha lista de referências. Então, referências é uma lista, né? Então, cada curso pode ter uma norma diferente, cada instituição pode ter uma norma diferente. Hoje nós vamos falar de duas normas, a norma da ABNT e a norma de Vancouver, como nos exemplos a seguir. Então, este primeiro exemplo, nós falaremos da ABNT, que utiliza a ordem alfabética de citações. Então, eu tenho aqui alguns trechos em vermelho, vocês terão acesso a este material na descrição deste vídeo e poderão ler detalhadamente, mas quero enfatizar a citação Marcuse 2008, página 15, significa que eu trouxe para este trabalho aqui realizado uma citação de um autor, né? É um livro de Marcuse. Observem que quando o nome do autor está fora do parêntese, eu vou colocar apenas a primeira letra em maiúsculo, seguida do ano e da página entre parênteses, se essa citação se tratar de citação direta. Então, observem aqui que eu tenho aspas também, né, para indicar que essa citação é direta, ou seja, que eu copiei e colei da forma com que o autor escreveu no seu próprio trabalho. Aqui, neste primeiro exemplo de Marcuse, nós temos uma citação direta curta, ou seja, aquela que tem até 3 linhas.
diferente da citação de Preto e Bonilha. Então, outra diferença aqui em relação ao tamanho do texto, né, que se trata de uma citação direta longa, que possui uma configuração diferente, uma formatação diferente, Preto e Bonilha estão entre parênteses. Então, todas as vezes que o sobrenome do autor está entre parênteses, é necessário colocá-los em caixa alta, todas as letras em maiúsculas. Enfatizei também a importância de trazermos aqui os conectivos para a nossa progressão textual. Além disso, peço sempre aos alunos para evitarem terminar um texto, terminar um trabalho acadêmico com uma citação direta. Então, quando nós refletimos anteriormente que o referencial teórico ele precisa apresentar o posicionamento crítico do autor, isso significa que se eu termino com uma citação direta, eu não estou trazendo o meu posicionamento crítico em relação àquela citação. Então, por isso que nós não devemos terminar um texto com citação, principalmente citação direta longa. E aqui nós temos a nossa lista de referências bibliográficas que estão de acordo com as normas da ABNT. Neste próximo slide, nós vamos falar sobre as normas de Vancouver, né? Então, essa norma traz uma ordem numérica. Aqui na instituição, o nosso único curso que utiliza Vancouver é o curso de enfermagem, né? E aí, qual a diferença então? Vancouver utiliza a citação numérica. Então, o nosso manual, ele autoriza o uso do nome do autor e do número, né? Então, jamais nas normas de Vancouver eu utilizo página e nem ano. Eu posso dizer o historiador Roger Chartier, o número dele vai ser o número 1 aqui, né? Então, eu tenho aqui a referência de quem é o número 1. Então, eu posso colocar este número entre parênteses em tamanho normal, ou eu posso colocar este número sobrescrito sem os parênteses. Então, é necessário unificar. Por que eu trouxe dois exemplos aqui? Para vocês verem a diferença. Eu posso trazer destas duas formas. Então, se você escolhe uma, utilize essa única forma ao longo do seu trabalho. Então, aqui, observem que eu cito novamente o número 1. Então, esta citação aqui, ela foi embasada tanto em Roger Chartier, quanto no número 2, que é Oliveira, Ovigli e Silva. Então, eu tenho essa possibilidade de citação em ordem numérica. E observem que na lista de referências eu tenho algumas diferenças entre as referências de Vancouver e as referências da ABNT que ficarão para serem detalhadas em outro vídeo. Então, como escrever um referencial teórico, né? Primeiro, para eu escrever, eu preciso eliminar as distrações, principalmente os aparelhos eletrônicos que nos trazem muitas distrações. Leia e escreva um pouco a cada dia. Deixar para escrever de última hora exigirá horas ininterruptas de trabalho, fator que diminuirá a produtividade. Então, se eu deixo para escrever na última semana, eu vou ter que ter horas extensas de trabalho. Não é o adequado, né? Escreva um pouco a cada dia para que o seu trabalho não fique sobrecarregado ao final e tenha a eficácia diminuída. Não sabe o que escrever ou como escrever? Então, a principal queixa que os alunos trazem para mim, e para os professores de forma geral. Professora, eu sei o que eu quero falar, mas eu não sei escrever. O que significa isso? Que você tem um conhecimento raso em relação ao assunto. Significa que você precisa ler mais para que você consiga trazer melhores argumentos para que você escreva esses argumentos de forma adequada. Então, use linguagem científica, Escrever não é a mesma coisa que falar, então são linguagens diferentes, a formal e informal, e sempre revise o seu texto para que você possa minimizar os erros. Além disso, lembre-se da sua pergunta-problema. Então, todo trabalho acadêmico, ele pressupõe uma resposta a um problema. Por que resposta a um problema?
Se eu tenho um problema, eu tenho alguma coisa a ser resolvida. Ninguém vai começar a elaborar um trabalho que já foi resolvido, né? Então, eu estou em busca de solucionar um problema. Então, se você tem em mente a sua pergunta problema, isso vai te ajudar na hora de selecionar o que você vai escrever e selecionar o seu referencial teórico, os seus autores a serem citados. Depois de elaborar a pergunta problema, né, de fazer o projeto de pesquisa, você precisa fazer o levantamento do material a ser lido. Então, procurar os livros, ir nos sites de buscas de artigos científicos e selecionar todos os trabalhos que são relevantes para o seu tema. Leia esses materiais, então ler é uma parte muito importante, é fundamental para você elaborar um trabalho científico e ao mesmo tempo que você lê, o ideal é que você faça o registro dessa leitura, trazendo aqueles principais aspectos que poderão servir para o seu trabalho. Esse registro pode ser através de um fichamento, pode ser através de um resumo, da forma como você, né, melhor se sentir aí para depois retomar os conceitos principais da leitura. E aí você também deve sumarizar os pontos principais a serem discutidos, que nós vamos falar a seguir. E aí, após estes passos, você deve então iniciar a redação do trabalho. Então, como redigir um trabalho acadêmico? Nós falamos sempre que a redação de um trabalho acadêmico, ela é realizada através de um funil, né? Qual é esse funil? Todo o meu texto, ele tem que ter um início, meio e fim. Então, eu começo da ideia geral para a ideia específica. Então, eu trago uma ideia abrangente no início, vou ao encontro do assunto, falo exclusivamente do assunto e concluo o capítulo. No próximo capítulo, eu faço a mesma coisa. Então, este percurso ele vai ser realizado ao longo do trabalho e até dentro de cada parágrafo, como nós vamos ver a seguir. Então, como eu sumarizo, né? Eu escolho o que eu preciso fazer. Então, eu tenho aí um exemplo de um trabalho que eu desenvolvi há poucos dias. Então, eu tenho o tópico 1 do meu referencial teórico, as práticas sociais de leitura e escrita no ensino médio. Então, dentro desse capítulo do referencial teórico, o que eu vou precisar abordar? Primeira coisa, apresentar um panorama dos hábitos de leitura e escrita no Brasil. Então, eu estou trazendo um contexto geral. Observem que o meu título fala de ensino médio, mas eu falo do contexto de leitura e escrita no Brasil. Então, contexto geral. Olha a parte mais larga do meu funil. Depois, eu vou definir leitura, vou definir escrita e vou definir o que são as práticas sociais. Depois, eu relaciono os aspectos de leitura e escrita com as práticas sociais. E para finalizar, no meu contexto específico, eu apresento o currículo de língua portuguesa no ensino médio, com ênfase na leitura e escrita, né, que está relacionado às práticas sociais. E aí, nós podemos então pegar alguns autores que trazem possíveis soluções para nos ajudar a sumarizar o nosso trabalho. Então, do geral para os específicos, o que pode ser feito, né? Lá no início do capítulo, eu posso estabelecer um interesse profissional no tema, né? Falar de forma profissional em relação à escolha desse tema, ou então fazer generalizações. Então, eu trago o aspecto geral. No modo específico, eu vou citar pesquisas prévias que falem sobre esse assunto que eu estou tratando no capítulo. Eu posso estender as pesquisas prévias, ou seja, eu posso trazer autores, outro autor, por exemplo, que vai tratar na mesma linha daquele autor que já foi citado anteriormente. Eu posso contra-argumentar com pesquisas, então eu trago um autor que contradiz aquele primeiro que eu utilizei, né? Ou o primeiro e o segundo que eu utilizei. E aí, depois dessa contra-argumentação, eu posso indicar lacunas em pesquisas prévias. Então, eu preciso seguir todos estes passos aí? Não necessariamente. Então, eu posso
simplesmente citar pesquisas prévias e posso ir direto para a contra-argumentação. Então, eu não tenho que necessariamente trazer mais de um autor que traga a mesma ideia. Então, isso é uma sugestão que vocês podem utilizar para a elaboração do capítulo de vocês. Então, aí é um exemplo, né, em cores diferentes para cada parte, que vocês terão acesso ao material e poderão fazer a leitura. E aí são as referências bibliográficas que eu utilizei nestes slides. Então, quaisquer dúvidas, deixem um comentário aí no meu canal. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar o vídeo e de se inscrever no meu canal. Até o próximo!